Então estamos aqui nos nossos estúdios. Obrigada, Fernanda, por estar aqui em nossos estúdios mais uma vez. Nossa, que chique! Pessoal, boa tarde. A gente tá aqui de novo para conseguir compartilhar um pouquinho com vocês a nossa conversa com a Gisele. Então, onde eu ganho bastante conhecimento e a gente compartilha com vocês a partir da nossa conversa aqui com o chimarrão, tá bom? Perfeito. Gisa, a gente recebe bastante retorno do pessoal que te assiste, que te segue no Instagram, né, nas redes sociais de uma forma geral, demonstrando a grande dificuldade de se sentir preso, né, de não conseguir dar vazão àquela programação que se faz, de a gente ter vontade de fazer, se programar para fazer alguma coisa e não conseguir colocar aquilo ali em prática. A frustração, né, a dor, a sensação de fraqueza e até de fracasso que as pessoas têm por não conseguir colocar em prática. Então, assim, eu me proponho a ir na academia, mas acaba não acontecendo. Eu me proponho a começar uma dieta e isso não vem a acontecer, né? Então a gente aproveitou essas perguntas que a gente vai colecionando e vou te dizer que para mim também isso serve, né? Acho que para todos nós, né? A gente tem momentos onde a gente empaca, né, nas nossas ações, e aí queria ter contigo assim essa troca de a gente se ajudar e ajudar o pessoal que está nos ouvindo. Nossa, tem muito dessa coisa mesmo de eu quero fazer e aí eu não faço. O que é que para a gente, né? E é algo extremamente comum mesmo. Aí é louco, porque nós temos algumas conversas internas. Algumas várias conversas internas. Enfim, nós temos a nossa mentalidade e nós temos a nossa essência. E olha que louco, nós não somos a nossa conversa interna. Nós não somos essa mentalidade que fica falando e falando o tempo todo. O que para a gente, né? Por exemplo, eu vou usar o meu exemplo mesmo, o meu exemplo pessoal, porque eu também sou ser humano. Eu já havia marcado, há um tempo atrás, que eu queria voltar para academia. Que em função do meu problema de saúde, eu parei. E aí, só que eu já tô liberada para voltar. E aí eu já, então, tava marcando de voltar e tal, então eu marcava e não voltava. Marcava e não voltava. E o que tá por trás disso, né? O que tá por trás disso, de tu marcar as coisas, de tu querer fazer as coisas e não fazer? A gente sempre vai ter desculpa perfeita para não ir. No meu caso, a desculpa é eu não tenho tempo, tô trabalhando demais, mas agora tem uma reunião que tem que ser no mesmo horário, ou deu algum problema no carro. Ou seja, sempre vai ter desculpa perfeita pra gente se parar e não fazer. Por que isso? Porque inconscientemente é como se a gente não se permitisse dar o próximo passo. Por quê? Porque se a gente der o próximo passo, a gente vai sair desse nível que a gente está agora. Não tem nada de errado com esse nível. Mas dando o próximo passo e fazendo aquilo que tu disse que tu ia fazer, tu vai para outro nível. E esse outro nível, tu não conhece ele ainda. Então, como é algo desconhecido, a tua mente, a tua mentalidade vai sempre te dar a desculpa perfeita. Tu vai ficar doente, tu vai ficar gripado, teu carro vai estragar, qualquer coisa que seja, algo vai acontecer para te parar. E aí tu te para. Por exemplo, o meu filho tinha se desafiado a acordar às 5 da manhã. O que aconteceu? Ele não acordou às 5 da manhã por 2 dias, ele deu a palavra para ele mesmo e ele não acordou. E eu perguntei para ele o que tinha acontecido, por que ele não tinha conseguido acordar. E ele já franziu a testa, que é assim que a gente faz, normalmente. Ai, mãe, é que eu não dormia direito essa noite. E aí eu quis descansar mais um pouco. E aí tu pode me falar, Fernanda, ou as pessoas que estiverem ouvindo podem... Poxa, tá certo, né? Tá cansado. Tá cansado, tá tudo bem, não tem nada de errado. E não tem nada de errado mesmo. Só que a forma que ele vai se sentir
por não ter honrado com a palavra dele, com ele mesmo, vai afetar quem ele é. Porque é ele não honrando com a própria palavra para ele mesmo. Olha que poderoso que é isso. Parece uma coisa tão simples, né? Não é. Não é. O impacto disso na vida da gente é muito grande, é estrondoso. É que a falta de ação vem pelo comodismo. Uhum. Aí as desculpas para te defender de um sentimento de culpa por não ter cumprido com a palavra, mas ao mesmo tempo tu vai continuar sentindo, né, essa fraqueza por não ter conseguido. Porque tu sempre vai ter desculpa perfeita. Aí que eu tava te falando da academia, que aí eu não tava conseguindo voltar pra academia, né? Porque eu também tinha as minhas desculpas. E aí eu decidi, numa segunda-feira, vai ser hoje, eu vou acordar tal hora, vou fazer isso e depois disso, tal hora eu vou pra academia. Esse vai ser o meu horário. Defini um horário. Eu defini uma meta, defini a rotina e defini o horário. Eu tava decidida que eu não ia me parar por qualquer coisa. Aí tá. Aí que acontece? 10 minutos antes de sair, eu me queimo. Eu queimo a minha mão. Ah, desculpa. A desculpa é perfeita! Eu tô com a mão queimada, como é que eu vou treinar? Eu poderia franzir a testa, né? Estou com a mão queimada? Como que eu vou treinar? Vou ter que começar semana que vem. Exato, agora não vai dar, vai ter que começar semana que vem e tal. E aí, como eu já sabia que isso era uma autossabotagem própria, eu dei risada comigo mesma, eu abracei a minha humanidade, tipo, poxa, Giza, tu tá querendo se sabotar, tá tudo bem, mas não vai ser tu que vai ganhar agora, não vai ser a minha mentalidade que vai ganhar. Quem vai ganhar sou eu, que dei a minha palavra, então eu vou fazer aquilo que eu disse que eu ia fazer. E quando a gente vai e faz aquilo que a gente disse que a gente ia fazer, nossa, a gente fica no céu. A gente se sente muito bem. Então eu fui lá, eu fui pra academia e eu me senti em paz. O meu dia foi incrível depois disso. Simplesmente porque eu fiz aquilo que eu disse que eu ia fazer. É o poder da palavra, né? É o poder da palavra, é o poder de tu honrar a tua palavra. E ó, e tem uma diferença. Tem uma diferença quando a gente fala em honrar a palavra com cumprir a palavra. Aí, isso foi algo que foi muito poderoso quando eu aprendi essa diferença. Porque eu sou de família alemã, conservadora. Então, a minha educação foi muito rígida. No sentido, não, tu disse que tu ia fazer, então tu tem que fazer. Tu falou que tu se comprometeu, então agora tu não pode voltar atrás. Então eu tinha coisas ainda na minha educação de que se eu dei minha palavra, eu tenho que cumprir ela. Sim, é uma obrigação de cumprir. Como obrigação e peso. Aí é outra coisa. Então, por exemplo, Fernanda, eu faço um acordo contigo. Eu crio, sei lá, vamos imaginar que a gente cria um negócio juntas, tá? E a gente é sócia desse negócio. E faz muito sentido pra mim esse negócio, faz muito sentido pra ti esse negócio. E a gente faz um acordo. Só que passa um ano e começa a não fazer mais sentido pra mim aquilo. Porque depois de um ano a gente muda. Com certeza. E aí eu vou ter que continuar nesse negócio contigo, mesmo sabendo que aquilo não faz mais sentido pra mim, continuar porque eu disse que eu ia. Tu entende? Isso é um peso grande. O que vai acontecer? O nosso negócio provavelmente não vai dar certo. Vai parar de funcionar e vai ser pior que isso. Eu posso comprometer a nossa relação por causa disso. Então, o que é o jogo aqui? Fernanda, tá acontecendo isso agora. Lá eu falei isso pra ti, só que agora tá acontecendo isso. Como é que é isso pra ti? Eu tô pensando em fazer dessa forma agora. Faz sentido pra ti? Então eu vou criar algo novo contigo depois daquilo. Por quê? Por que as pessoas fazem bodas? É pra renovação. É uma renovação. Exato, é por causa disso.
Então tu tá renovando os teus votos, tu tá dizendo sim para aquela pessoa de novo, tu tá escolhendo falar sim de novo. E isso é perfeito. Em situações básicas, que nem a que tu comentou do teu filho, daqui a pouco assim, um dia ele teve uma festa dos colegas à noite e amanhã ele não vai acordar às 5 da manhã como ele se comprometeu. Mas aí ele vai furar o acordo num dia, vai se justificar e vai se recombinar, né? Exato, ele vai falar para ele mesmo. Que vai, a partir de então, no dia seguinte, vai retomar ou voltar. Não é que não possa ser nunca desviado. Isso, mas é um acordo que tu fez. Aí ele faz esse acordo com ele de acordar às 5 da manhã. É um acordo com ele, tá? Não foi eu quem obriguei Não é ele. a mãe que mandou jantar às 5 da manhã. Não, ele decidiu isso. Então, no momento, no dia que, hoje eu vou sair com os meus amigos, então amanhã eu não vou acordar às 5 da manhã, eu vou acordar a hora que eu acordar, tá tudo bem. Só que ele tá refazendo esse acordo com ele de novo. Ele não vai esperar 5 da manhã, o despertador tocar e daí, não vou. Aí não funciona. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Porque ele falou pra ele mesmo que ele iria fazer. Então a questão, na real, Fernanda, não é nem tu com o outro. É com a gente mesmo. É tu contigo mesmo. Sabe que isso é muito louco, tu tava falando de sentimentos, né? Eu não sei se eu já comentei contigo que uma vez eu ouvi do meu filho, que hoje tem 8, na época eu acho que ele tinha 7, que ele disse: mãe, por que tu faz tudo pra todo mundo e não faz nada pra ti? E eu, quando eu ouvi aquilo dele, as palpitações saltaram, assim, meu Deus, eu estou ouvindo isso de uma criança. E é verdade. Só que ao mesmo tempo, eu tinha 1000 desculpas para não estar fazendo as coisas para mim, porque eu tinha que fazer as coisas pro outro, né? Mas não é só por, não ser, né, eu não quero ser egoísta, eu não quero pensar só em mim. Mas eu também me protejo nessa situação de eu tô aqui no meu canto, eu administro tudo pra todo mundo, mas eu também não saio da minha zona de conforto. Tu falou assim, eu não me ponho no desafio, né, eu vou bancar que eu vou ter um horário, que a gente falou, faça chuva, faça sol, eu tenho o meu horário da atividade física. Ao mesmo tempo que eu não tinha isso, porque eu não me determinava isso, porque eu dava prioridade pros outros, quando meu marido ia para atividade física, porque ele se determina que faça chuva, faça sol, em tal horário ele vai estar. Eu ficava furiosa com ele. E eram furiosas, assim, ao mesmo tempo que eu achava, que eu elogiava a forma dele de se ter, né, essa força de vontade, essa determinação. Tipo, por que eu não tenho esse direito? Eu não tenho porque eu não me dou esse direito, na verdade. Né? Mas eu me lembro que eu precisei ouvir de uma criança. Sim, as crianças, elas são muito inteligentes, muito sábias, as crianças são muito sábias. De que a gente também, às vezes, eu não tenho tempo, né? Eu, assim, sou um mártir da casa. Não, mas eu também não tô, né? Tentando desafiar nada, tentando... E ao mesmo tempo, a hora que tu pode comprar brigas quando tu vai, né, romper barreiras do que tu efetivamente vai fazer, de seguir a tua palavra, assim, contigo mesmo, bom, vou ter que administrar várias outras coisas, talvez. É que tudo que tu faz tem um impacto. Tudo que tu faz. Tu honrando a tua palavra ou não honrando, vai ter um impacto. Só eu quero voltar um pouco, tu me falou algo interessante. Tu tem dificuldade em falar não? Muita. Vou dizer que até eu acho que já melhorei, eu já fiz progressos nesse aspecto, né? Mas sempre tive muita dificuldade, porque é uma sensação de medo de que não é só que o outro vai pensar, o mal que eu vou gerar no outro, né? Também, assim, é aquela história do, assim, eu não quero ser ruim com ninguém, então eu quero ser boa, né? E como é que eu vou dizer o não sem a pessoa ficar chateada comigo ou achar que eu estou sendo egoísta, né? Que seria essa condição até do que eu tava falando. Então o não realmente sempre foi uma coisa difícil. Então o não pra ti é desafiador, Sim. Porque tu tem a sensação de que tu vai apontar ou desagradar alguém. Ok? Ok.
E o que tá por trás disso, então, é eu vou desagradar alguém. Mas qual é o problema de tu desagradar alguém? O que tu vê como algo que é um problema pra ti, desagradar o outro? O que tu sente quando tu desagrada o outro? Ah, isso é uma coisa bem complexa. Agora fiquei numa situação... Fernanda, por favor, eu vou te perguntar uma coisa e tu vai me falar não, tá? Fernanda, por favor, eu preciso que tu crie um artigo e que tu publique amanhã às 8 da manhã. Ai, eu vou passar a madrugada acordada, mas eu vou fazer. Tá, ok. Pensa que é um experimento e tu tem que me dizer não. Espera. Ah, eu vou... Pera. Vou fazer pergunta de novo. É um experimento. Tu tá segura? Tá? Não vou ser expulsa, tá? Não vai ser. Tu tá segura. Fernanda, nós temos 15 perguntas de alunos. E a gente se comprometeu que a gente iria responder em 24 horas. E hoje é domingo. Tu pode responder hoje pra nós, por favor? É difícil. Bah, olha... É só se eu brincar aqui, eu vou dizer não. Vou brincar, né? Eu dificilmente diria não. Tu não consegue dizer não. Uau. Ok. Porque eu ia pensar em 500 hipóteses de o que a Giza vai dizer, né? Assim, o que a Giza vai pensar que eu tô com uma vontade, vai dizer por que não, que tu, Fernanda, não pode, de repente, tirar um tempinho hoje pra fazer isso, ou, né? Sei lá, a Giza tá contando comigo, é muito importante, como é que eu não vou fazer? Tá? E também pode ter o fato de que eu realmente eu tô afim de fazer, até pode acontecer também, entendeu? A gente já teve trocas em final de semana entre nós e que eu, assim, não fui, nem cogitei a hipótese de dizer não porque eu interpelei de qualquer forma, assim, de quem sabe. Não, mas porque realmente, assim, me envolver com aquilo era extremamente motivante. Ok. Tá, nesse caso específico, eu vou te dizer que eu faria na obrigação. Sim, Tá. faria na obrigação. Mas tu não diria não. Tu faria, mesmo querendo dizer não, tu diria sim. Eu diria sim. Ok? Qual é o impacto em ti em dizer sim, querendo dizer não? É domingo, eu te pedi pra te fazer alguma coisa e tu tava querendo dizer não pra mim e tu disse sim. Qual é o impacto disso em ti? Como tu se sente? É misto. Porque ao mesmo tempo que vem uma chateação, tipo, eu não queria estar fazendo isso agora, sabe? Tipo, eu queria estar tirada na cama, coisa que dificilmente acontece mesmo no final de semana, pra quem tem filho. Mas, tipo, eu queria estar fazendo nada, né? Mas viria também uma sensação de, opa, ufa, cumpri meu papel, sabe? Eu sou o que esperam de mim. Eu sou parceira. Eu sou o que esperam de mim. Ok. Então viria um misto. Eu acredito assim, não seria nem tanto mal a sensação, né? Só mal, por exemplo, meu Deus, que saco, vou ter que fazer isso, né? Eu teria essa mescla, assim, de não, né? Acho que, tipo, a pessoa vai ver que dá pra contar comigo, entendeu? Então tu fala sim, querendo falar não, porque tu quer falar pra outra pessoa que ela pode contar contigo. Acho que sim. Não tenho certeza que sim. Eu posso te fazer uma pergunta? Ai, que medo. Não! Dá pra escolher. Para o vídeo. Faz a pergunta e a gente volta. Se tu não quiser, eu não faço. Mas se tu disser assim, pois é, tu não pode dizer que tu tem dificuldade de dizer não, né? Não, faz. Faz que eu vou ver se eu sobrevivo, tá, gente? Teve algum momento na tua vida que tu precisava contar com alguém e esse alguém não estava lá? Isso é bem difícil, tá?
Agora, mas bem difícil no sentido de eu tenho um bloqueio de memória remota bem importante, Ok. tá? Sempre é uma coisa que eu digo assim, eu não tenho muitas lembranças de infância e coisas assim. Então, vou te dizer que não tenho nada que conscientemente me venha, tá? Não que eu não queira contar, juro por Deus. É assim, não vem nada conscientemente, assim, né? Lembro de situações, mas situações até que, eu normalmente, por ter esse jeito de não enfrentar e não comprar briga e não dizer não, eu me lembro que eu era, assim, que o pessoal no colégio judiava quando eu era menor, um pouco mais de mim, assim, dizendo que eu falei coisa que eu não falei, eu não tinha coragem nem de me defender, que eu não fiz. Entendeu? De eu chorar por causa disso, mas porque não tinha a força de dizer o que realmente tinha acontecido. Mas não lembro nada, assim, se fosse dizer maior, dos meus pais, não sei. Ok. É comum. Tu não tem uma... A maioria de nós, a gente bloqueia muitas memórias, sabe? Então é difícil trazer, assim, isso. Mas esse teu... Porque todo o nosso comportamento, a forma que a gente enxerga o mundo, a forma que a gente enxerga as coisas, tem muita relação de coisas que a gente já vivenciou. Pode ser algo relacionado a isso, essa tua coisa de não saber dizer não. Obviamente, isso tem muito a ver com querer ser aceita. Então, se eu falar não, eu não vou ser aceita. Isso é o que está mais à frente disso. Agora, o que está por trás desse eu quero ser aceita, né? Em algum momento na tua jornada, certamente tu não se sentiu aceita. Isso que eu tô trazendo isso, tá, Fernanda? É porque tu falou sobre isso, tem essa dificuldade, e eu só comecei a mexer nisso, a gente não tinha programado isso, né? Não. Me desculpa por isso. Porque a grande maioria das pessoas tem essa dificuldade. E o mais interessante é quando a gente aprende a falar não pro outro, a gente aprende a dizer sim pra gente. Isso é muito poderoso. E quando eu falo falar não pro outro, não é tu... Porque tem coisas que a gente faz, às vezes, que a gente abre mão de coisas pelo outro. E tá tudo bem. Porque se tu tá num relacionamento, tem essa troca, tá tudo bem. Agora, sempre falar sim, mesmo que tu tenha que tirar o teu couro, muitas vezes é literalmente tirar o teu couro. Aí tem algo aí. Aí tu tá dizendo não pra ti. E quando tu aprende a falar sim pra ti, e às vezes esse sim pra ti tem a ver com não pelo outro, lembra aquilo que a gente tá falando sobre nível? A gente vai pra um outro nível. De fazer escolhas, de conseguir seguir, né? Isso é muito poderoso. Isso de não ser aceito é muito engraçado, porque depois de uns cursos, de uns trabalhos nossos, assim, eu brinquei muito, que eu brinquei uma verdade, né, com meus pais e com meus irmãos, porque eu sou filha temporão, assim, né, eu tenho 7 anos de diferença pro meu irmão do meio e 9 pro outro. E são 2 meninos, e eu digo que eles brincam desde pequenos comigo, de que não era pra ter sido eu. Naquela época não existia ecografia, não existia nada, né? Eles descobriam que se era menino ou menina na hora do parto. E que eles esperavam o Duda. Era o Caco, Deda e Duda, que era pra fazer o time de futebol. E é engraçado que isso sempre foi em tom de brincadeira, mas eu disse, em algum momento, faz pouco tempo, eu comecei a dizer, não, eu acho que eu levei a sério que eles queriam o Duda e não eu, entendeu? E realmente, assim, daí eu começo a brincar. Quando eu comecei a falar com eles meio no tom de brincadeira, eles disseram, eu não acredito, minha mãe, eu não acredito que tu guarda isso até hoje. Eu disse, guarda, até porque a gente ia viajar de carro, eu ficava, pensa numa menina 7 anos e 9 anos mais nova, sentada no meio do banco dos dois, né? Nas viagens para Santa Catarina, e eles sempre falavam assim, que o pai e a mãe me tiraram da casinha, que era o banheiro da casa que a gente passou, aquela judiação de irmão normal que todo mundo faz.
Só que a forma como a gente recebe isso é que é estranho, né? Exato. Que fica guardado. Talvez hoje, quando eles falam, eles brincam, eles riem da minha cara por eu ter guardado isso até hoje, assim, tipo, de alguma forma eles preferiam que fosse o Duda, né? E que também, eu vim atrapalhar, eu era diferente, me tiraram lá da casinha de cachorro, quase da casa da estrada, né? Mas de alguma forma, e mesmo sendo a única menina da casa, mesmo achando, né, que eu era a única neta da família do meu pai, menina, de alguma forma isso tocou pra mim, né? E pode ser que isso, de eu ter a dificuldade do não, da aceitação, tenha um respaldo nessa história. Né? Como? Que na consciência, se eu for buscar, que ridículo, Fernanda, qualquer irmão vai querer um outro irmão pra jogar bola, entendeu? Mas, de alguma forma, isso ficou pra mim, assim. Sim, como que, talvez na tua cabecinha de criança, tá? Que foi construído isso como eu que vim da casinha do cachorro vou falar não pra alguém. Eu não posso, eu não sou ninguém. Eu vim da casinha do cachorro. Não tem esse direito, Não, né? não tem. E era, quando a gente é criança, imagina, a criança é pequena. Quando a gente tá começando a se comunicar, é quando a gente começa a aprender como as coisas funcionam. E quando tu recebe, não tem nada de errado com os teus irmãos, pra eles é uma zoeira mesmo. É lógico. A gente sabe disso. Né? E criança nessa faixa etária, eu vejo que os colegas do meu filho fazem com ele, vice-versa. Isso. São assim. Isso. Só que tu era uma criança. Então, pra ti, aquilo que eles estavam falando era uma verdade. E aí tu cresceu com essa verdade. E claro, aí tu foi crescendo e hoje tu acha isso super engraçado. Só que isso te deixou com essa insegurança e possivelmente aí seja um dos motivos que tu tenha tanta dificuldade de dizer não. Cara, a gente fez uma brincadeira aqui, tu não conseguiu nem brincar comigo. De tão enraizado que tá. Eu quero te desafiar. Meu Deus. Vocês viram que hoje eu tô de castigo, né? Eu quero te desafiar. Não era assim, tá? Não, isso não foi combinado. Não era pra brincar disso. Pra brincar de outra coisa. Eu quero te desafiar, Fernanda. E eu quero desafiar as pessoas que têm dificuldade em falar não. E eu entendo o sofrimento que isso é em falar não. Chama as pessoas da tua casa mesmo. De repente, filho, marido, no teu caso, filho e marido, tá? Outras pessoas, pode chamar mãe, irmão, enfim, pessoas muito próximas. Pessoas que, ou amigos mesmo, que tu tem intimidade. Pessoas que tu sabe que são pessoas que te querem bem, que gostam de ti e tudo mais. Fala pra essa pessoa. Olha, eu me dei conta que eu tenho muita dificuldade em falar não. E pra ti que não sabe o que tá por trás disso, não importa o que tá por trás disso agora. O que importa é que tu sabe que tu tem essa dificuldade em falar não. Chama essas pessoas e fala, eu descobri isso. E como eu não consigo falar não pra nada, eu tenho dificuldade de dar os próximos passos. Porque eu descobri que não falar não é falar não pra mim mesma. Eu quero aprender a falar sim. Eu preciso da tua ajuda pra isso. Durante os próximos dias, eu vou me desafiar a falar não pra ti. Mas não é porque eu não gosto de ti. Muito pelo contrário. É porque eu gosto tanto de ti que eu te escolhi para ser essa minha pessoa de confiança que vai saber receber o meu não. E aí dispara, fala não. Uma fábrica de não. Dispara, fala não. Mesmo de brincadeira, mesmo que tu queira fazer, vamos jantar ali na vizinha do lado. Não, tá, é brincadeira, mas eu tinha que dizer não, eu quero sim. Entende? Mas treina o não. Treina o não. Olha pro espelho se funcionar pra ti e fala pra ti o que tu não quer fazer. O que tu faz e o que tu não quer fazer. Que tu tem feito todos os dias e tu escolhe não fazer mais, aquilo não te faz bem, tu não quer fazer aquilo. E aí fala pra ti mesmo, eu não vou fazer isso. E depois compartilha isso com essas pessoas. Topa o desafio? Topo. Topa. Vai ser difícil, tá? Vocês não pensam que vai ser fácil. Mas topo. Topa, mas fala com a pessoa isso. Tá?
Isso vai ser um exercício pra gente começar a treinar. E pode falar não pra mim também, tá? Eu posso ser essa pessoa de confiança se tu quiser. Vou dizer, ninguém mandou me mandar exercitar. Agora aguenta. E aí, o que acontece? Como essa tua energia, essa parte da tua vida, que isso tem impacto em todas as áreas da tua vida, em todas as áreas da tua vida. Saúde, bem-estar, lazer, família, trabalho, tudo, absolutamente tudo tu impacta. Tu não me falou que tu pediu pra tua cabeleireira que tu queria ficar mais morena, a tua cabeleireira disse não e tu falou tá? Sim, exatamente. Ou seja, não faz sentido. Tipo, o cabelo é meu. Entendeu? Tu que vai pagar, entendeu? Não faz sentido. Ok? Então, tipo, se tu parar pra pensar conscientemente, não faz sentido. Isso é uma forma que tu aprendeu a ser, que te deixa segura. Então, o que tu vai fazer agora? E isso gera um nó de sentimentos, né? Porque ao mesmo tempo que dá, o que tu me falou da sensação que tu tem quando tu vai fazer a atividade, tu acha que não seria o do domingo, porque ao mesmo tempo que tu fica com a frustração, né? Uma coisa boba, vamos pensar assim, as amigas me convidaram para jantar, eu não quero ir. Mas aí, ou eu tenho que sofrer desesperadoramente pra ir, né? Não querendo. E aí, ao mesmo tempo, eu vou ter que dizer não pra minha família, porque eu não vou ficar com eles, porque eu tô indo lá do outro lado. Então, eu sofro dos dois lados, né? Ou eu, pra não ir com elas, eu vou ter que inventar uma desculpa mirabolante e me sinto uma mentirosa, porque não é verdade aquela desculpa que eu... Exato! Então, e tu fica atada, volta pro que a gente falou no mesmo lugar, por que as pessoas às vezes não vão pra frente, né? Porque tu faz a desculpa pra um lado e pro outro, tu tá amarrada no meio ali. Exato. E aí tu não sai do lugar. E vou te falar uma coisa, e fazer isso que se faz, pra não dizer o não, é muito mais cansativo. Dá muito mais trabalho. Impacta muito mais a tua vida. Então esse exercício que eu te propus, eu sei que não é um exercício fácil. Porque durante algumas décadas tu tem feito de outra forma. Algumas boas décadas. Tu tem feito de outra forma. E agora tu vai exercitar isso. Isso vai ter um custo pra ti. Vai ter um custo. Vai ter um impacto. Vai. E vai ter um salto aí. Se tu quiser que tenha. Só que se tu não fizer, se tu continuar exatamente como tá, vai continuar como tá. E não parece pra mim que isso é confortável pra ti. Não, com certeza não. É exatamente por isso que eu disse assim, porque tu fica num nó de sentimentos e tem uma frustração por trás, né? De eu não conseguir fazer o que eu queria. E às vezes tu não sabe mais nem o que tu queria, na verdade. Porque tu tá tentando dizer sim pra todo mundo, que o teu sim fica desconhecido no meio desse monte de quesitos, né? Sim, tu até esqueceu. Aí tu tá tão ocupado em como tu vai tapar buraco, porque tu falou sim pra outra pessoa, mas já tinha outras coisas aqui, agora como é que tu vai falar? Aí tu tem que administrar todos os teus sims falando não pra ti. Mas dos outros tu administra. E não, e não, e não. Isso tem impacto na tua saúde. Isso tem impacto nas tuas relações, tem impacto na tua vida em geral. E é isso que a gente vai trabalhar agora. Eu te agradeço por trazer isso. Te agradeço por estar também aberta a gente mexer nisso. Acho que é pro meu crescimento e pra quem tá ouvindo, que muita gente provavelmente tem a mesma vivência, né? Muita gente. A dificuldade de falar não é muito grande. Inclusive, a gente pode se aprofundar depois mais sobre isso. Esse tema é importantíssimo e urgente. As pessoas se param por causa disso. As pessoas têm vários objetivos de vida, várias coisas na vida e não vão porque não conseguem falar não para coisas que não fazem mais sentido para elas. Isso agora que tu estava falando, eu me lembrei de uma coisa que a gente conversou semana passada, antes da live. E que eu acho que pode ser tema de uma outra live também. A partir de quando a gente deixa de ser autêntico, né? Porque, na verdade, é uma inautenticidade minha. A partir do momento que eu não tenho coragem de dizer o que eu realmente penso, eu não tô sendo autêntica. Claro. Né?
Então, e aí a gente começou a conversar e tu colocou pra mim que na verdade é quando vem a linguagem que a gente começa a ver assim, não fala isso que é errado, não fala isso que é certo, né? Fala isso que é certo. Então não é bonito dizer isso, é bonito ser assim, é bonito, né? Eu fui educada muito rigidamente. Então assim, né, uma menina de família faz assim, 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 né? Tu não pode, então tu tem que seguir muitos pressupostos, né? E aí tu segue tantas orientações que tu não tem a tua orientação, né, pra seguir. Então, assim, na verdade, a gente perde o nosso fio da meada, né, o nosso eu. Então, foi o que certamente aconteceu contigo. E um dos ganchos tenha sido essa história que te contaram pelos teus irmãos, fazendo essa brincadeira, e tu tava iniciando a tua linguagem, e tu comprou aquilo como verdade, que foi no início da linguagem. E aí tu só foi crescendo com aquilo. Se eles falaram aquilo, quando tu tá iniciando a fala, então é uma verdade, sim. Por mais que lá na fase adulta pareça um absurdo conscientemente, o registro já foi feito. E como é contigo, é com várias outras pessoas. Registros diferentes, formas diferentes. Na frente, mais escancarado essa coisa de querer ser aceito pelo outro. E aí, o que está por trás disso, a história que está lá por trás disso, é individual de cada um. Mas normalmente é o querer ser aceito mesmo, o não desapontar o outro, porque desapontar o outro é ruim, porque a gente aprende isso, né? Que é feio. Então, quando a gente é criança, né? Tem que dizer sim, tem que estar bonitinha. Tu é menina, tem que se comportar que nem menina. E todas essas coisas mais. É bem isso. Fernanda, obrigada. É nada. Obrigada por me permitir chegar em ti, assim. Obrigada por se mostrar dessa forma, porque através disso a gente consegue mostrar a realidade para outras pessoas. Para outras pessoas. Porque assim como porque tu é uma pessoa normal, comum, e como outras, eu também sou, e como outras pessoas, assim como a gente, estão passando pelas mesmas situações que nós. E obrigada, então, por estar aqui comigo hoje. A gente tá aqui pra isso, né? Crescermos juntos. Então tá, pessoal, muito obrigada, até semana que vem.